Olá, eu sou a Maria Neves e hoje serei a vossa voz nesta sessão de ciclo de entrevistas jovens candidaturas autárquicas, dinamizado pelo jornal académico Voz da Academia. Aproveito para cumprimentar todos aqueles que estão a assistir em direto e, claro, todos os que mais tarde verão esta entrevista através de gravações. Muito obrigada pela vossa presença e interesse. Esta entrevista, que terá uma duração máxima de 40 minutos, tem como objetivo dar a conhecer as vozes jovens que se entregam ativamente ao serviço público nestas eleições autárquicas. Teremos entre 12 e 15 questões que procuram apresentar o entrevistado, tanto por um lado, através de uma perspectiva pessoal, como por outro lado profissional, mas acima de tudo não saltaremos as linhas que pautam a sua campanha. Posto isto, hoje temos connosco Lana Pereira, estudante de línguas estrangeiras no Instituto Politécnico de Bragança, ativista pelos direitos humanos, com especial foco na defesa da justiça social, dos direitos das mulheres e das pessoas LGBTI+. Candidata do Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Bragança. Lana, muito obrigada pela vossa disponibilidade. E o que te motivou a entrar numa corrida autárquica? Houve alguma experiência que tenha sido decisiva? Então, o que me motivou a entrar nesta corrida autárquica não foi um episódio isolado, foi todo um percurso de vida e de militância. Eu desde cedo senti a urgência de dar voz às causas que eu acredito, seja a justiça social, a defesa dos direitos humanos, a valorização de quem tantas vezes é invisibilizado nas decisões políticas. E no fundo é daí que surge, aliás, o slogan da nossa campanha, uma voz por todas. A verdade é que eu entrei para o Bloco de Esquerda ainda muito jovem, tinha apenas 16 anos, e desde então eu nunca deixei de estar ativa, seja nas lutas estudantis, outras questões sociais que me tocam de perto também. Mas assim, se tivesse de destacar um momento decisivo, eu diria a experiência de perceber, dentro da minha própria comunidade, a forma como a política local tem um impacto direto na vida das pessoas, seja no acesso a transportes públicos, na habitação, no apoio às famílias, na valorização da cultura ou até na forma como nós tratamos os imigrantes que chegam aqui para viver e trabalhar. E foi deste confronto de ideias e realidade que senti que é preciso assumir responsabilidades e ser mesmo uma voz por todas, e no fundo é esta convicção, a convicção que move agora, é a certeza de que a política deve ser feita com proximidade, tem que ser feita ao lado das pessoas, a ouvir os seus problemas e com coragem para criar mudança, sim. Muito bem. Achas que a tua juventude influencia a forma como olhas para os problemas e soluções da autarquia a que te candidatas? Sim, sem dúvida que a juventude influencia de forma muito clara a forma como eu olho para os problemas e as soluções da autarquia. Eu cresci num contexto em que a precariedade, a dificuldade de acesso à habitação, a falta de perspectivas de emprego, a necessidade de dar respostas para a crise climática não são conceitos abstratos, não é? São realidades que eu e a minha geração sentimos na pele. Nós sabemos que os salários dos jovens portugueses são dos mais baixos da União Europeia. Soubemos também há uns dias que Portugal atingiu um novo recorde no preço da habitação, e dado tudo isto eu sinto que a minha juventude dá-me duas coisas que são preponderantes, que é a urgência, porque eu não posso continuar a olhar para estes problemas com questões que podem ser adiadas repetitivamente, e outra que também é muito importante, a capacidade de inovar. Eu sinto que trago uma visão muito jovem, muito progressista, muito aberta, pioneira, que não está presa a modelos envelhecidos que já não dão resposta às políticas e às necessidades atuais. A nossa lista é composta por pessoas de diferentes idades. Nós temos muitos jovens na mesma, eu, o segundo candidato André Xavier, e esta mistura, esta energia, esta ambição que nos move e que nos leva então a representar e trazer para a política local. É bom saber que existe um diálogo intergeracional tão forte e que, acima de tudo, a juventude é ouvida. Quais são as principais medidas da tua candidatura para os jovens? Relativamente aos jovens, nós temos várias propostas, algumas delas que eu considero mais ponderantes são o Programa Municipal da Juventude Jovem, da Habitação Jovem, que se baseia na reabilitação de imóveis devolutos, no arrendamento acessível, de apoio direto
estudantes também do IPB, do Instituto Politécnico de Bragança, também de forma a garantir preços mais justos e estabilidade. No campo de emprego, nós apresentamos um plano municipal de emprego jovem, com estágios remunerados e de qualidade em serviços públicos e empresas locais. Outra medida que nós também consideramos fulcral é também o Vale Cultura Municipal, que tem como objetivo dar acesso, então, a questões culturais, seja cultura, teatro, enfim, nós reforçamos o apoio a coletivos juvenis para organizar os seus próprios eventos culturais e desportivos. Na questão da mobilidade, para jovens também relacionada com os jovens, a resposta tem que ser mais clara. Nós temos que apostar em horários mais alargados para o transporte público, a rede de bicicletas partilhadas, percursos seguros para os estudantes, de forma também a garantir deslocações mais acessíveis e sustentáveis. Os brincantinos podem aceder, e toda a gente que o queira fazer pode aceder ao nosso programa eleitoral, que está presente nas redes do Bloco de Esquerda de Bragança, e poderão lá encontrar então as nossas medidas relacionadas com esta temática, porque são várias. Ok, é bom saber que tem um programa eleitoral tão extenso e tão profundo nas necessidades da população local. E agora gostava de te perguntar, que propostas apresentas para que os jovens possam fixar-se e viver continuamente no teu território? Na minha visão, as associações, sejam elas juvenis, culturais, desportivas, são pilares fundamentais para a vida comunitária, a participação política eficaz, porque são locais de aprendizagem, de desenvolvimento de competências, inovação social, e nós temos que ter um papel direto na definição de políticas locais, ou seja, como, de que forma, de forma a contribuir com ideias, com experiências, com as necessidades reais da população jovem, e eu sinto que a autarquia tem que ser mais ativa nesse trabalho. O apoio financeiro é fulcral para apoiar estes projetos jovens, e também criar mecanismos de participação vinculativa, sejam eles conselhos consultivos, plataformas de debate, enfim, apoiar associações e coletivos é uma das grandes bandeiras do Bloco. Também de forma a garantir que os jovens têm mais voz e espaço para agir. Eu sinto que cada vez mais nós não podemos desperdiçar o talento e condenar o futuro da juventude à estagnação, e o meu percurso pessoal também está muito marcado pelo associativismo e coletivismo, e portanto sim, são importantes as medidas que o município tem para apoiar ativamente estes trabalhos, sim. Ok, muito bem. E como é que a autarquia poderia apoiar estes trabalhos de maneira mais prática e especificamente para o caso de Bragança? Ou seja, o que é que tu sentes que, como alguém que não só se está a candidatar, mas também jovem que vive e sente a realidade local, o que é que tu dirias que são prioridades? Se eu tivesse que apontar prioridades absolutas para a nossa autarquia aqui de Bragança, eu colocaria sem dúvida em primeiro lugar a habitação, que também é a nível panorama nacional, os direitos laborais e a mobilidade. São vários os casos que me chegam das lojistas do mercado municipal, que sofrem muito com o abandono do espaço e não obtêm respostas por parte da Câmara Municipal. Também recentemente um trabalhador da Faurécia, que é uma empresa local que me reportou a falta de condições laborais e salários baixos, e portanto os desafios são enormes e a precariedade é muita. Porquê? Porque Bragança tem sido governada pelos mesmos de sempre, que são os mesmos que continuam com as mesmas políticas ultrapassadas, que mantêm a cidade na mesma e que impedem a juventude de fixar-se e criar mudança, de inovar. Assim, são várias as bandeiras do Bloco de Esquerda. Nós fazemos a luta toda, como costumamos dizer, mas de momento são estas as nossas três grandes inquietações e coisas que nós precisamos mesmo de alterar. Ok, o que diferencia a tua candidatura das restantes? A minha candidatura diferencia-se principalmente por ser algo mais jovem, algo novo. Muitas candidaturas repetem propostas e soluções antigas e mantêm as mesmas práticas.
Nós temos um percurso muito ligado ao ativismo, ao compromisso com direitos humanos, e essa presença faz da minha candidatura uma candidatura com mais proximidade. E o que nos diferencia é a coragem de romper com o mobilismo, a coragem e capacidade de ouvir e agir perante todas estas situações. É importante ter uma voz ativa neste sentido na Assembleia Municipal. E é importante também a tua questão, e é interessante porque de facto eu fui muito atacada quando foi anunciada a minha candidatura, fui muito atacada online, e surgiram dezenas de comentários de ódio, sejam eles sem fim, de origem machista, sexista, e a atacar-me por eu ser jovem. E aliás eu gostava de deixar apenas uma nota nesse sentido, que Bragança tem sido, lá está, governada há muitos anos pelas mesmas pessoas, com as mesmas políticas, com os mesmos hábitos, e que já se provaram, enfim, não servir os interesses reais da população, e é nestas eleições que nós podemos acabar com estes ciclos viciosos, e dar lugar a quem tem coragem de construir algo novo, dar um lugar aos jovens para o construir e fazer esse caminho. Eu já o disse várias vezes publicamente e repito que a minha juventude é a minha condição, e a minha condição de mulher são a minha maior força neste momento, e são um ponto forte da nossa candidatura. E portanto sim, é a autenticidade, este ar novo que eu quero trazer para a política local e que nos distingue das outras candidaturas completamente, sim. Muito bem. Como gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos? Então, daqui a 10 anos eu gostaria de ver numa Bragança mais viva, mais inclusiva, onde nenhum jovem é forçado a partir obrigatoriamente do concelho por faltas de oportunidades. Eu gostava de ver uma cidade onde os jovens podem estudar, podem trabalhar, viver, construir família, com habitação acessível, com emprego, com direitos, com oportunidades de emprego, com oportunidades para empreenderem, que é tão importante, onde os imigrantes são mais bem-vindos e as pessoas são de facto mais respeitadas, independentemente da sua origem, da orientação sexual, da sua identidade de género. Gostava de ver mais transportes eficientes, sustentáveis, gostava de ver uma autarquia marcada por uma participação real da juventude, das associações, dos coletivos, e também, sim, quero tudo isto, quero uma Bragança onde a educação é realmente valorizada, onde os professores têm a estabilidade, e os serviços de saúde são acessíveis, são de qualidade. Gostava de ver principalmente também uma Bragança pioneira na transição energética, através da preservação do território, da arborização urbana e políticas que promovam de facto a agricultura local. Uma Bragança para todas e todos, e onde a juventude tenha voz, os idosos sejam respeitados e que ninguém fique para trás. Acho que são essas a nossa prioridade, é isso que nós queremos construir e que daqui a 10 anos espero ver. Tu procuras daqui a 10 anos ser uma Bragança mais humana, mais... Inclusive assim. Que legado gostarias de deixar, mesmo que não ganhes estas eleições? Se eu não vencer estas eleições, se o Bloco não vencer, eu gostava de pelo menos deixar o legado de uma voz que não se cala e que sempre foi uma voz que colocou as pessoas no centro da política local. Eu acho que é isso, que se reconheça que eu fui de facto uma voz por todas, que lutei ativamente por uma habitação acessível, por emprego digno, a cultura viva, a inclusão social, uma voz que trabalhou para garantir que a juventude, que jovens mulheres como eu tivessem mais espaço, mais oportunidades e representação nas decisões do Conselho. Eu também acho, sobretudo, que é isso que eu gostava de poder inspirar as outras pessoas a não se conformarem, a fazerem frente a estas estruturas antigas, a estas vozes reacionárias e grupos resistentes ao progresso social. Ou seja, vês a tua candidatura não só como um ato político único, como tinhas dito inicialmente, mas sim como um momento marcante que vai continuar para o... Completamente. Espero que sim, espero mesmo deixar um legado nesse sentido. Ou seja, independentemente dos resultados agora, vão continuar a haver uma posição, exatamente como o teu ativismo é marcado, ou seja, uma presença constante na luta das causas que te guiam. Sim, acho que no fundo é
é isso que sempre me definiu enquanto pessoa e é isso que eu mantenho autêntico nesta candidatura, sim, completamente. Para os jovens que nos seguem e querem participar, que conselho lhes dás para transformar a política em realidade local? O meu conselho para os jovens que nos estão a ouvir é para não esperarem que os outros venham fazer política por eles e que tomem decisões por eles. Nós somos a geração que enfrenta problemas diários e é importante que os jovens, enfim, leiam, que pesquisem, que procurem conhecer, que lutem. Eu costumo dizer que participar na política não é apenas ir votar, é estar presente nas associações, nos debates, nos conselhos, nos coletivos, sim, nas associações, a dialogar com a comunidade, apresentar soluções, e eu sinto que nós, enquanto jovens, temos esse papel muito ativo e também preponderante na transformação local. Nós podemos criar projetos inovadores, participar em debates, promover políticas e denunciar as desigualdades que ocorrem, enfim, na política local e na sociedade. E eu sinto que enquanto mais jovens estiverem ativos enfim, manterem esse compromisso, mais força terá esta mudança e nós temos que ser protagonistas, sempre defendi que os jovens têm que ser o motor da mudança. Sentes que muitas vezes existe quase uma pressão social ou uma tentativa de manter os jovens acomodados com a realidade que vivem no momento? Hum, Ou não? Ou sentes que, imagina, a política está a tornar-se mais inclusiva, mais aberta e a permitir que haja espaço para que a voz jovem se possa mostrar? Eu acho que cada vez mais há vozes reacionárias que não querem que isso aconteça, que não o permitem e querem fazer frente a estas vozes e querem silenciar-nos, mas acho que parte muito de nós jovens, de vozes intransigentes que lutem ativamente por todas estas questões, pela desigualdade e em defesa dos trabalhadores, que cabe muito de nós dar resposta e fazer frente também, portanto, diria que não, mas cá estaremos para fazer frente. Ok, muito bem. Lana, se tivesses que definir, digamos, como é que tu vias a tua candidatura em 3 palavras, quais seriam? Se pudesse definir a minha candidatura em 2 palavras, eu diria jovem, feminista. Acho que o feminismo sempre foi uma área esteve muito presente na minha vida, especialmente enquanto jovem mulher. Ah, Enfim, nós sabemos como é viver e ser uma mulher nesta sociedade, portanto sempre foi um tópico que trouxe sempre para a discussão. E também ecologista. Ok. O Bloco sempre teve aquela bandeira de trazer mais estas questões ambientais para o debate e também foi um dos meus pontos de acesso também à militância ativa. Ou seja, foi a parte mais ecológica que te fez depois decidir ou seja, seguir a via para o Bloco, ou não? Diria que foi uma das bandeiras, o movimento os movimentos da ação climática que ocorreram no interior foram decisivos e eu estive sempre presente nessas lutas quando era mais nova, cerca dos meus 14, 15 anos, e que foram sem dúvida um motor para que eu mais tarde me envolvesse mais ativamente na política local e que me tornasse militante ativa do Bloco, porque o Bloco sempre teve esta componente muito ecológica, muito ambientalista, e sim, sinto que foi uma dos maiores pontos decisivos nesse sentido. Daquilo que eu vim a conhecer e vim a estudar sobre a zona de Bragança, é que é um meio muito conservador, é um meio muito mais fechado. Como é que a tua candidatura, ou seja, que tenta ser mais progressista e tenta trazer novos ideais, consegue então, não enfrentas muitos problemas ou não enfrentas muitos entraves a poder fazer mudança, a poder trazer mudança? Que entraves enfrentas? Assim, eu sinto que, lá está, foi como eu referi, eu enfrentei alguns comentários de ódio, algumas pessoas a duvidar do meu poder e da minha candidatura, não é? Eu acho que isso é natural, acho que qualquer jovem mulher de esquerda que faça esta luta e que esteja tão ativa
especialmente como tu referiste, num concelho tão conservador como Bragança, vai sempre sofrer com estas vozes que nos dizem que não podes, que não deves, que não deixará fazer. Mas sim, mas eu sinto que o nosso programa lá está, tem medidas muito progressistas que dão resposta também aos grupos mais minoritários, nomeadamente a população LGBTI+, a pessoas vítimas de violência doméstica, apoio a pessoas mais idosas e no fundo nós queremos ser um motor de progresso e acho que sempre foi uma das questões que mais nos distinguiu foi a nossa grande componente pelos direitos e questões sociais. Ok. Eu sei que nós já falámos sobre isto anteriormente durante a entrevista e que tu reforçaste o papel que as associações juvenis, culturais e desportivas devem ter na definição das políticas locais, mas aquilo que, pelo menos, eu sinto no meu concelho é que isso não acaba por não acontecer. Sentes o mesmo? Ou seja, não o papel que deviam ter, que já concordámos que era importante, mas se sentes que agora isso existe em Bragança. Sim, sem dúvida. Estás-te a referir aos apoios às associações e coletivos? Sim, eu sinto que especialmente se forem associações relacionadas com uma componente pela inovação social e, enfim, progresso e questões culturais, são muitas vezes deixadas de lado pelo executivo, pelo nosso próprio município. E nós temos, claro, um conjunto de medidas também nesse sentido para dar resposta, especialmente nestes últimos anos tem vindo a notar que a aposta e o apoio a estas questões tem vindo a reduzir e nós queremos, lá está, apostar também no apoio financeiro, porque consideramos que de facto é necessário para que as associações possam ter como fazer aquilo que se propõem a fazer, não é? Exatamente, no fundo é isso, e que possam também o município possa ouvir mais estas associações, porque no fundo também sinto que é isso que falta muito, especialmente enquanto pessoa que está ligada muito ao associativismo, é algo que não acontece de todo, muitas das vezes, inclusivamente em Bragança, portanto considero que são muito importantes e que devemos também estar ativos nesta questão e o Bloco tem programa para isso. Muito bem. Ok. Helena, nós já referimos quais eram as prioridades absolutas para a tua autarquia e agora eu gostava de te perguntar, nós temos nos focado muito sobre a população jovem e eu gostava de te perguntar sobre também outros grupos. Podemos falar de grupos minoritários, podemos falar, por exemplo, de idosos, podemos falar de população ativa, mas eu gostava de saber, ou seja, para estes diferentes grupos, que medidas específicas é que o Bloco traz? Eu sinto que face ao falaste-me de grupos minoritários? Sim, ou seja, Ok. abri a questão para podermos falar e abranger uma maior parte da população. Temos-nos focado muito na entrevista na população jovem e eu gostava de poder abranger, ou seja, não só jovens, por exemplo, pessoas de grupos minoritários que possam já não estar entre os 15 e os 30 anos, mas que possam estar noutras faixas etárias e que medidas é que o Bloco tem, que medidas é que o Bloco tem, por exemplo, para a população ativa, para a população mais idosa. É assim, nós temos componentes dentro do nosso programa que de facto também dão resposta a outros grupos e nomeadamente em questões de saúde nós temos várias propostas. Também programas para o envelhecimento ativo é uma grande aposta nossa. Também campanhas de sensibilização para o envelhecimento ativo e também pelo respeito pelas pessoas mais idosas. Também em questões relacionadas com violência doméstica, nós defendemos maior proteção destas pessoas. Para questões LGBTI também temos um foco muito grande no nosso programa eleitoral. Também questões de saúde para, enfim, reforço de saúde de forma geral para toda esta população, especialmente estes grupos comunitários, tendem a não ter tanto acesso enfim, aos serviços públicos e o nosso programa eleitoral eu convido para todas as pessoas, porque acho que nós
lá está, temos várias medidas e acho um bocadinho redutor. Considero que são todas elas muito importantes, são todas elas maneiras que nós defendemos muito e que trazemos muito para a luta na nossa candidatura. Portanto, eu convido todas as pessoas, lá está, a passar pelas nossas redes do Bloco de Esquerda de Bragança, a visitar e perceber. Também nós estamos sempre dispostos a ouvir as pessoas, acho que esse diálogo é muito importante e convido as pessoas a fazer isso mesmo. Tu acabaste de referir um termo que eu achei muito interessante, principalmente ao pensarmos em Bragança, que é uma zona que está a envelhecer porque não está a conseguir captar a população jovem e manter a sua população jovem. Tu falaste de um envelhecimento ativo. O Sim. que é, ou seja, o que é que o Bloco considera ser um envelhecimento ativo e fala mais dessa política. Parece-me interessante e parece algo que seria interessante para depois para quem está agora a ver a nossa entrevista, no Voz da Academia, ouvir um bocadinho mais. Principalmente porque é um termo que eu acho que não é assim tão ouvido. O que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de políticas mais assegurar tipo a mobilidade corporal ou é mesmo manter a mente, o corpo, etc. Eu acho que esta expressão envelhecimento ativo dá-se para várias interpretações do que podemos considerar envelhecimento ativo. Portanto, podemos falar de mobilidade, nomeadamente do acesso a transportes públicos por parte de pessoas com deficiência, de pessoas mais idosas, que muitas vezes são deixadas de lado nessa questão. Podemos falar de programas, como eu disse, de sensibilização e de campanhas para promover, enfim, desporto e também incluir as pessoas mais idosas nestas questões. Eu acho que é todo um conjunto de programas, de ações e de proximidade com a população idosa que leve, enfim, a que elas estejam mais presentes, mais vivas e que possam participar mais ativamente na nossa sociedade. E acho que essa expressão acho que é uma expressão muito bonita, aliás, e que nós temos em conta sempre. Ok. Um, Lena, quando eu te perguntei como gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos, tu deste-me uma visão muito humana, muito bonita. E agora eu questiono, comparando com o cenário que projetaste, como é que é a tua autarquia agora? Ou seja, como é que é para um jovem estar em Bragança e quais são os problemas que enfrenta, quais são as dificuldades, quais são as coisas que pode ansiar, o que é que não? Fala-me disso, por favor. Olha, são vários os problemas que nós enfrentamos. Nós muitas das vezes vimos para cá para estudar, como é o meu caso, mantemos-nos cá durante esse período de tempo até nós concluirmos os nossos estudos e depois vamos para fora. No fundo, não há políticas que nos fixem cá e eu sinto que o nosso panorama local está marcado muito pelo envelhecimento, pelo conservadorismo local, e acho que lá está, o nosso programa e aquilo que nos distingue enquanto candidatura, que foi aquilo que eu bati assim muito ao longo desta entrevista, aquilo que eu sinto que nos distingue mais é mesmo o nosso ar novo, a nossa juventude. O Bloco sempre teve esta componente de ter pessoas jovens à frente dos órgãos de poder, dos órgãos decisivos, e a humanidade acho que é algo que vai sempre fazer frente a esta realidade local muito conservadora, e é por isso que o nosso programa também toca muito nessa questão de dar resposta e de garantir que as pessoas, independentemente da sua, enfim, classe social, da sua cor, da sua etnia, orientação sexual, são bem-vindas, são incluídas e que estão presentes e que têm voz. Ou seja, vocês não têm um programa eleitoral apenas para uma parte de Bragança, mas sim para toda a Bragança. Sim, sem dúvida. Temos programa, eu considero o nosso programa eleitoral bastante completo, bastante dinâmico, foi muito pensado
ao lado das pessoas, foi muito construído também a ouvir e através de diálogo com a população brigantina, e acho que é isso que é preponderante no programa eleitoral. Muitas das vezes os outros partidos, as candidaturas estão habituadas a olhar para as propostas anteriores que apresentaram em outras eleições, em outras candidaturas, e acho que renovar as nossas propostas, trazer algo novo, trazer novas ideias para cima da mesa, foi algo com a qual nós construímos muito o nosso programa eleitoral e que orgulho muito nele, porque acho que é bastante dinâmico, é bastante realista, que é importante para que todas estas nossas propostas sejam realmente implementadas. E agora, para terminar, um pequeno desafio, ok? Se tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos da tua terra, prestes a votar pela primeira vez, ou seja, saidinho do secundário, o que lhe dirias? Que conselhos é que davas? É uma ótima questão. Então, se alguém for votar pela primeira vez, eu acho que a questão mais importante é lembrar a pessoa que a pessoa se lembre que a sua voz pode ser transformadora, porque muitas das vezes as pessoas pensam, é só um voto, não vai trazer mudança. Mas a verdade é que pode sim trazer mudança real, e Bragança precisa de mais jovens que acreditem no futuro, que participem, que levantem a voz, que votem, e o voto, enfim, é decisivo e é o primeiro passo para fazer a diferença e para garantir que quem vive aqui, que quer estudar aqui, que se quer manter aqui, construir cá a família, não tem necessariamente de partir, como é a realidade atual. E portanto eu acho que é muito importante, acima de tudo, que as pessoas, que os jovens não subestimem o poder local, que não subestimem a sua própria voz, que a usem para o bem e que sejam mesmo uma voz por todas. Ou seja, dirias que o voto é o primeiro passo, mas não tem que ser o único passo em Bragança. Sim, o voto é um passo muito importante, acho que é um passo que se calhar para um jovem de 18 anos, como tu disseste, recém saído do secundário, talvez seja a sua primeira participação assim mais ativa na sociedade, e que pelo menos eu, quando fui votar pela primeira vez, senti-me super empoderada, senti-me que de facto estava a construir a mudança, que podia ter voz, algo que se calhar antes não sentia tanto, e portanto é muito importante que os jovens votem, é muito importante também apelar ao voto, independentemente de onde surgir, e nós temos muito esse trabalho. Ou seja, a consciencialização política, a consciencialização social, para assegurar, ou seja, independentemente de onde poderá ir a ideologia política daquela pessoa, de que estamos a ouvir sim aquilo que o povo de Bragança quer, é isso? Sim, acho que apelar ao voto, enfim, Ou seja, claro que obviamente, sendo o Bloco de Esquerda, tu dirias, porque também já tiveste essa tua decisão, não é? De eu acho que este é aquele com o qual me identifico mais. Sim, claro, acho que isso pode acontecer ou não, ou seja, pode haver se calhar um partido, uma força política com a qual um jovem mais se identifique. Eu acho que isso se calhar pode ser construído ao longo do tempo, ou seja, conforme forem haverem os debates, haverem o debate assim, de perspectivas, de propostas, acho que é aí que muitos jovens conseguem perceber quais são os valores dos partidos com o qual mais se identifiquem para tomar a sua decisão. Claro que eu sou um bocadinho biased, porque eu sou do Bloco e eu defendo muito um mundo mais justo, mas acho que independentemente do partido que vier, apelar sempre ao voto, à participação cívica da nossa sociedade, ao civismo, é super importante, e acho que isso não escolhe cor política, no fundo. Muito bem. Olha, muito obrigada, Lana, por teres aceito este desafio e ter partilhado connosco as tuas ideias, o teu percurso e a tua visão para o futuro da tua autarquia. Quero também agradecer a todos os que estiveram connosco.
pela atenção e pelo interesse em acompanhar mais uma sessão do ciclo de entrevistas jovens candidaturas autárquicas, dinamizado pelo Jornal Académico Voz da Academia. Da nossa parte, é tudo por hoje. Despeço-me com um até breve e espero contar convosco na próxima entrevista. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada.